Chamo-me Paulo Alexandre Carvalho Pisco, de 1961, e nasci em Queluz. Tenho, sobretudo, recordações da minha infância no que diz respeito às minhas férias de praia e, muito particularmente, as minhas férias de praia em Sesimbra com pessoas amigas da minha família. Tenho muitas recordações dos momentos em que era eu criança e o meu pai, enquanto colombófilo, ficávamos a aguardar a chegada dos pombos. Tenho boas recordações também dos tempos que passávamos na Ericeira, sobretudo na Foz do Lisandro. Isto era das coisas da minha mais tenra idade. Eu, enquanto estudante, também trabalhei ao mesmo tempo, porque sempre tive paixão do estrangeiro. Procurei sempre arranjar dinheiro, mas uma vez que os meus pais não tinham recursos económicos para que eu pudesse viajar, eu procurava durante as férias trabalhar 1 ou 2 meses para depois fazer viagens pela Europa. Foi assim durante uma boa parte da minha vida, e como tenho jornalistas na família, cedo comecei a ganhar o fascínio pelo jornalismo. Sempre gostei muito de escrever, e um tio meu, que foi um jornalista da velha, um padrinho, que foi um jornalista da velha guarda, que trabalhou nos grandes jornais, como o Século, passou pela agência ANOP também, pelo Diário de Lisboa. Convidou-me, estava eu a entrar para a faculdade para escrever para um jornal regional que era o Região das Caldas. Foi aí que eu comecei mais ou menos a minha aventura jornalística, e depois, paralelamente à minha formação académica, eu fiz uma licenciatura em Filosofia na Universidade Nova. Comecei também a trabalhar no jornalismo e, mais tarde, tornei-me também jornalista profissional, mesmo na altura em que ainda estava a estudar na faculdade, e depois continuei como jornalista. Depois de ser jornalista, tornei-me assessor de imprensa no Parlamento Europeu, depois assessor de todo o grupo parlamentar, e foi aí a minha primeira aventura de imigração, se assim se pode dizer, em que vivi vários anos na Bélgica. Depois regressei em 99, quando fui eleito pela primeira vez para a Assembleia da República. Tive um período fora do Parlamento e depois regressei em 2009. Eu sempre tive não sei se era um sonho, se era um desejo de ter uma participação ativa no mundo, e sempre tive o romantismo e a utopia de poder dar o meu contributo para transformar as coisas. E daí que toda a minha vivência que adquiri com as viagens que fiz, toda a reflexão que fiz, eu fiz uma licenciatura em Filosofia, gostava de refletir sobre as coisas do mundo e sobre as coisas da vida, e a conjugação destes fatores e a minha entrada no jornalismo tiveram precisamente a ver com essa vontade de dar o meu contributo para transformar as coisas. Sempre foi um desejo que me perseguiu, e depois, já em determinada altura no meu percurso jornalístico, achei que talvez a melhor forma de poder dar um contributo ainda maior para mudar alguma coisa, à minha escala e modestamente, como é óbvio, mas cada um tem o seu papel no mundo, pensei que através da política poderia dar esse contributo de uma forma muito mais acentuada, e consegui fazer o meu percurso também político, e na realidade realizo-me politicamente fazendo o que faço. Têm sido os valores do humanismo, da tolerância, da abertura, da democracia, do respeito pelos outros. Essencialmente, eu acho que o respeito pelos outros, o respeito pela diferença, constituem a base daquilo que devem ser as sociedades humanas e devem ser as democracias. A solidariedade dentro das sociedades é um fator fundamental, e a dimensão humana, que permite que as nossas sociedades não se descaracterizem, não se materializem, não se desumanizem, tem sido uma preocupação sempre ao longo da minha vida. Eu procuro, à minha escala, participar sempre nas iniciativas solidárias, dando o meu contributo, com a minha presença, fazendo o apelo à solidariedade, e isso tenho feito muitas vezes ao longo da minha
do meu percurso enquanto deputado eleito pelo Círculo da Europa, porque acho que as sociedades não podem viver sem essa dimensão humana. Aqui em França e em Paris, muito particularmente, temos exemplos muito marcantes de solidariedade, praticada individualmente por cada uma das pessoas, praticada por muitas associações, mas que tem um epicentro muito relevante, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia de Paris, à qual eu, inclusivamente, aderi há relativamente pouco tempo, fizeram-me essa proposta e por uma questão solidária também eu aderi. Para mim, ser português é estar presente no mundo, ter a noção da nossa história, do nosso valor enquanto povo, com uma identidade forte e algo de que me orgulho muito. Considero-me patriota. Em que sentidos? Considero-me patriota no sentido em que reconheço ao meu país uma história longa, profunda, que tem... que deu novos mundos ao mundo, que abriu horizontes, que tem uma dimensão universalista e nesse sentido o meu patriotismo é um patriotismo que tem a ver com o universalismo daquilo que é a condição de ser português. Ser português, eu gosto muito desta frase do Fernando Pessoa, ser português é sermos muito mais do que aquilo que somos só enquanto cidadãos de um país, do país onde nascemos, é ser também, ter esta capacidade de nos adaptarmos no mundo, é ter este espírito de ser intérpretes de culturas, como dizia o Eduardo Lourenço, ter esta capacidade de fazer pontes, de compreender os outros, sejam eles quem forem, sejam eles de que cultura forem, de que continente forem, porque seja relativamente à África, à América, à Ásia, ou à Europa, à Europa Oriental, a verdade é que os cidadãos, os humanos, têm tudo em comum, é muito mais aquilo que os aproxima do que, na realidade, aquilo que os separa. E esta dimensão universalista que os portugueses têm, eu julgo que é a marca distintiva do ser português. Ser patriota é ter essa consciência universal que nos tem guiado ao longo da história pelo mundo. A mensagem que eu deixo a todos os portugueses é que tenham orgulho no seu país, naquilo que são, e que tenham a consciência do contributo que todos aqueles que vivem fora do nosso país, que sempre viveram ao longo da nossa história, têm contribuído para a grandeza e para a identidade daquilo que nós somos como nação e como povo. Ser português é algo que está presente ao longo de toda a história, que está presente em todos os continentes, na cultura, na língua, na forma como nós, de alguma maneira, também transformamos o mundo, na forma como nós deixamos a nossa marca e ainda hoje somos também respeitados por isso. Se ao longo da nossa história tivemos períodos em que as coisas não correram bem, tivemos ditaduras, tivemos más gestões ao longo de vários séculos, em vários períodos da nossa história, chegámos até a perder a independência, mas como povo, somos um povo que tem uma marca muito particular, a simplicidade, a humildade, o humanismo, a solidariedade que existe entre os portugueses, e eu julgo que o respeito que hoje os portugueses têm por serem como são, com a sua identidade própria, é algo que nos deve orgulhar a todos e nós devemos afirmar isso sem sobrançarias perante os outros, mas sempre com aquelas características que são tão nossas, como a simplicidade e a humildade, mas sabendo estar no mundo e olhando os outros de igual para igual. É esta a minha mensagem para todos os portugueses.